Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição 11, Missões e a Igreja Perseguida. O nosso textuário diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, segundo Timóteo 3:12. O que nós aprendemos no comentário de hoje, no textuário, é que as perseguições são o preço da vida de piedade e do temor em Cristo. Não tem como viver neste mundo uma vida sossegada, porque o mundo está no maligno. E quem quer viver segundo Cristo é a verdade, segundo a sua palavra, sofrerão perseguição. O mundo está no maligno. Mas Deus coopera conosco em tudo. As perseguições são um sinal que estamos andando. Ok? E estamos indo para frente. As perseguições nos impulsionam para frente. As perseguições nos tiram dos deleites, dos prazeres, da estabilidade deste mundo. As perseguições nos levam para o alvo, nos empurra para o cumprimento das promessas. As perseguições nos tiram dos prazeres cotidianos do dia a dia. Grande é o galardão daquele que, por causa do Evangelho de Cristo, ele é perseguido. Nós estamos falando da perseguição aqui na terra, onde resulta numa glória eterna celestial. As perseguições geralmente são ocasionadas por grupos invejosos. Estes grupos invejosos, quando são permitidos por Deus, eles apenas te empurram. Somente isso. Eles não fazem outra coisa mais. Os invejosos apenas vão empurrando você para chegar no canto, no ideal que Deus quer que você esteja. Lembre-se de que quando as perseguições são autorizadas por Deus para um propósito específico, Deus livra os seus servos de todas elas. Paulo sofreu várias perseguições. Veja algumas delas, segundo Timóteo 3:11. Perseguições e aflições tais como aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra e em várias perseguições que tenho suportado, mas de todas o Senhor me livrou. Quando as perseguições são ocasionadas com as permissões que o Senhor autoriza, isto significa que você está indo para o propósito específico que Deus está lhe dando, que Deus está lhe mostrando. Porque sempre Deus vai te livrando em meio às perseguições, já que as perseguições são permissões, nesse caso, de Deus. Deus livra os seus servos de todas elas. As perseguições que Paulo sofreu em 3 cidades impeliram o apóstolo em suas viagens campo adentro. Então, era isso que acontecia. As perseguições que acontecia com Paulo sempre levava Paulo para o lugar aonde Deus queria. Ok? Veja o lado bom da perseguição. O lado bom da perseguição é que você chega no propósito que está estabelecido por Deus. E que Deus coloca o seu nome dentro de um grupo chamado especial. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 35. É o grupo dos heróis da fé. É um grupo especial onde os perseguidos estão incluídos neste grupo. O grupo dos perseguidos, ele padece, ele passa fome, ele tem sede, eles são esbofeteados e não tem morada certa, já que está sendo perseguido. Como vencer a perseguição? Resposta: suportando. Suportando até a morte, levando a cruz.
recebendo no final o prêmio incorruptível da coroa de glória e de honra. Amém? Então veja que Paulo foi perseguido e venceu as perseguições. Correu grande perigo. Quem passa por perseguição, ele está em grande perigo. Porque as perseguições podem ocasionar até mesmo a própria morte. Isto é ocasionado também pelos seus próprios irmãos falsos, que estão do teu lado. Paulo foi perseguido por causa da sua esperança e da sua pregação da ressurreição de Jesus. Os perseguidores, por sua vez, eram os saduceus, que diziam que não havia ressurreição de mortos. As perseguições da igreja primitiva aconteceram porque ela perdeu o foco. Porque devia sair de Jerusalém pregando em toda a Judéia, Samaria, conforme o ide de Jesus. Ide por todo o mundo, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, ide por Samaria, por toda a Judéia e até os confins da terra, para cumprir o ide de Jesus. Geralmente, quando a igreja toma um rumo errado e fica somente naquele rumo e permanece nele, ela perde o foco e se perde nas suas metas estabelecidas. Se a igreja tivesse tomado o rumo da qual Cristo havia dito, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, então não haveria necessidade da permissão de Deus via a perseguição para empurrar Filipe para Samaria, entendeu? E os outros indo em várias regiões pregando a Cristo. Interessante que os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas foram açoitados, foram presos. Então, como a igreja primitiva, ela perdeu o foco. Ela perdeu o foco porque havia se transformado em garçons do povo, em vez de serem os pastores do povo. As perseguições abriram os olhos deles para o alvo. É isso que a perseguição faz. Faz você abrir os olhos para ver exatamente o seu rumo. Então, veja qual era o alvo: a pregação do evangelho e missões. Com a multiplicação dos cristãos no primeiro século, em meio à perseguição e à instituição dos diáconos de forma eficaz pela igreja em Jerusalém, a escolha de Estevão, que o significado do nome de Estevão é coroa. Então, Estevão era um dos 7 diáconos. Então, ele era a coroa do grupo dos 7. E nós vamos estudar a partir de agora exatamente a leitura bíblica em classe, capítulo 6 de Atos, versículo 8 até o 14, aonde vamos entrar nos tópicos que falaremos sobre a igreja nasceu em um contexto de perseguição, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir, e vamos ver, de acordo com a Bíblia, no capítulo de número 6, e versículo 8 ao 14. Ok? Então, veja aí, Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, as qualidades de Estevão, veja aí, a primeira, cheio de fé, poder; segunda, e fazia prodígio; terceira, e grandes sinais entre o povo; quarto. Aqui nós temos a história do primeiro martírio da igreja, ok? A prisão de Estevão. Estevão era um homem cheio de fé, de sabedoria, veja, de fé, de graça, de poder, e tinha sinais em seu ministério. Ele foi escolhido diácono entre os 7. Como ele foi martirizado, isto prova que ele, pelo seu nome, seria a coroa do grupo dos 7 diáconos. Versículo 9 diz assim: mas levantaram-se alguns que eram da sinagoga conhecida como os dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão.
Estevão era cheio do Espírito Santo. Então a palavra que saía da sua boca era a palavra de Deus. Na verdade, a palavra saída de Estevão era a própria Bíblia. E o inimigo, irado, cheio de inveja, tentaram tirar Estevão de cena. Veja os libertinos, grupos invejosos, os sirineus, os alexandrinos, os intelectuais da Cilícia e da Ásia. Quem são os libertinos? São aquele grupo de pessoas que não aceitam a mensagem. Eles são libertinos, já significa que é da libertinagem. Eles não gostam de ser doutrinados. Eles não gostam da ética, da moral. Então, esse grupo dos libertinos foi contra a mensagem de Estevão e de Filipe e de Paulo. Então, não aceitavam os libertinos a mensagem dura contra eles da palavra. Então os libertinos queriam continuar segundo o seu próprio nome, libertinagem. A sua doutrina seria, fique como estás. Pregadores assim eram um perigo. Hoje existem os libertinos perseguindo os Estevãos da atualidade. É a realidade que se repete. Os alexandrinos eram os aristocratas. Eles se sentiam ofendidos com tudo. Eles clamavam do barulho, da metodologia, da modernidade. Eles inventavam qualquer desculpa para mostrar a sua indignação. O seu temor e a sua dor estavam no seu cotovelo. Os sirineus eram os problemáticos, pois eles não podiam ouvir falar em renovação nem em mudanças, pois isso certamente os afetaria. Eles viviam da glória dos seus pais, daquilo que fizeram os seus antepassados. Muitos são os da atualidade. Se estriba nos seus pais. Meu pai foi o pastor da igreja. Meu pai foi quem construiu a igreja. E ele não fez nada. Esses são os sirineus. Esses vivem da glória dos seus pais, daquilo que os seus pais fizeram. Eles apenas preenchem espaço e para nada servem. Hoje, os intelectuais da Cilícia aparecem apenas nas convenções. Eles gritam, resmungam, desafiam, ameaçam, desrespeitam, mostram o gênio. Os obreiros considerados da Ásia abandonavam os amigos por qualquer situação negativa. Foi Paulo quem disse: os obreiros da Ásia me abandonaram. Isto está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esse pessoal considerado o da Ásia jamais se juntou a Paulo. Sempre haverá um grupo incrédulo no ministério e os homens de fé o enfrentarão e a luta não será nem pequena e nem curta. Agora veja o versículo 10. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Estevão estava cheio do Espírito, cheio da glória, cheio do poder. E ele estava lutando contra o quinteto da incredulidade. Veja o grupo do quinteto, está no versículo 9. Libertino, sirineu, alexandrino, cilício e Ásia. Esse é o quinteto que disputava contra Estevão, 5 contra 1. Olha aí, eles não podiam resistir ao Espírito Santo e a Cristo na vida de Estevão. Por isso que mataram Estevão. Porque eles não podiam resistir à sabedoria com que ele falava. Então esses quinteto, o que foi que aconteceu? Versículo 11. Subornaram alguns varões para que dissessem: temos ouvido que ele profere palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus.
O quinteto da incredulidade sempre estará ouvindo a sua mensagem para depois ir contra você. Ele vai tentar pagar, subornar alguns dali para tentar te prejudicar. Para tentar, ele vai ligar para o A, para o B, para o C, para denegrir a tua imagem. Esse é o grupo daqueles que dizem irmãos e não são irmãos. O quinteto da incredulidade tem poder, tem dinheiro, tem influência religiosa e política. Eles não lutam segundo a sabedoria de Deus, mas segundo as forças do sistema do mundo. Ele tem um espírito mundano. Eles estavam atribuindo blasfêmia às palavras do Espírito Santo, que saía da boca de Estevão. Por isso que esse grupo, esse quinteto, 5 grupos, num grupo só, da incredulidade, são condenados por Deus. Por quê? São blasfemos, blasfemaram contra o Espírito Santo. Observe que um homem, Estevão, considerado como do segundo escalão, porque ele não era apóstolo, foram os apóstolos que ungiu Estevão ao diaconato, ao ministério da igreja. O que acontece é que esse diácono começou a importunar o sinédrio. Veja, um diácono. As maiores pregações da igreja, Filipe, diácono. Estevão, diácono. Veja como começou as maiores pregações da igreja. Veja se a maior pregação do Novo Testamento não é de Estevão, do diácono. Muito maior do que Pedro, muito maior do que Paulo. Por quê? Porque ele começa a falar de Abraão e vai até Jesus. Então ele pregou a Bíblia toda. Glória a Deus. Então veja os apóstolos que começaram a sair de cena e os novos obreiros diáconos começaram a levantar-se. Conforme eu falei, Filipe, Estevão, Barnabé e agora Paulo. Então, o poder da incredulidade, porque Paulo estava no meio, inicialmente, contra Estevão. Nós sabemos dessa história. Depois ele se converte. E o grupo que estava contra Estevão tinha o poder da incredulidade e agora, pelo poder de Deus, cheio do Espírito Santo, Estevão, e pelo testemunho de Deus, que estava sendo mostrado visivelmente no rosto do diácono Estevão, rosto de um anjo, e esse testemunho envergonharia exatamente os mentores do grupo do quinteto. Veja versículo de número 12. E comover o povo e os anciãos e os escribas. Esses são os mentores do quinteto. E sobrevindo contra ele, e o arrastaram e o levaram perante o sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Então veja as mesmas acusações que fizeram contra Cristo e que fizeram agora contra o diácono Estevão. Eles deixaram de lado os apóstolos, esse quinteto, para atacar os diáconos. Entendeu aí? Terrível. Veja aí o versículo 14. Porque nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos entregou. Então, por meio da acusação do quinteto da incredulidade, eles estão confessando que Jesus vivia, que Jesus estava ressurreto e que ele estava vivo na vida de Estevão. Interessante, viu? Então, como parar Estevão? Apedrejando. Versículo 15, e todos que estavam assentados no sinédrio, fitando seus olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo.
Se ninguém viu um anjo até agora, vai ver no rosto de Estevão. É interessante aqui, primeiro, as acusações. E diante das acusações, que para nada vai servir, tanto o povo como o quinteto da incredulidade, os escribas, sacerdotes e membros gerais do Sinédrio, que é o conselho, puderam ver que o rosto de Estevão denunciava. O próprio rosto de Estevão denunciava. Eles olhavam para Estevão, esse é o acusado? Esse aqui que é o acusado? Mas ele está com cara de anjo. Ele parece com um anjo. Como é que um acusado tem cara de um ser celestial? Aleluia. O seu rosto era como o rosto de um anjo. De nada serve as falsas acusações, se o rosto do acusado é como de um anjo de Deus. Como é que eu vou acusar um homem ou uma mulher se a sua origem é celestial? Não há nenhuma acusação contra as coisas de Deus. Por isso que quando Jesus vier com todo o poder e grande glória, quem o vencerá? Não existe anticristo, não existe besta, nem falso profeta. Então, nada, nenhuma acusação. Os filhos de Deus, a igreja, não tem nenhuma acusação que o impeça de chegar lá na glória celestial. Por quê? Porque Deus é maior do que os nossos corações. E Ele já, pela morte de Cristo, destruiu todas as acusações que eram contra nós. Porque o sangue de Cristo limpou, lavou, remiu os nossos pecados. E agora Deus pergunta: quem os acusará? Quem os condenará? Se é Deus quem justifica, se é Deus, por meio de Cristo, morreu, ressuscitou e agora está à destra do Pai e intercede por nós. Amém? Nós vamos agora continuar. Veja aí o nosso zap, essa parte de número 2, aqui ó, 85 é o DDD, 991, é a segunda parte da aula de número 11. Mais uma vez, 85 DDD 991 28 12 60. Ok? Nosso zap, nós vamos gravar a segunda parte e vamos enviar o link. Apertou, estuda no zap a segunda parte, ok? A paz do Senhor a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.